Ora, muito boa tarde. Bem-vindos aqui a mais um vídeo, um rescaldo meu, a um vídeo do meu canal. Mais um rescaldo do grande Sporting. Vitória sofrida ontem em Alvalade por 2-1 frente ao Santa Clara. Ao minuto 94, gol de Coates. Aos 25 minutos, aos 22 minutos, gol do Pote, do Pedro Gonçalves, o melhor marcador do campeonato, leva agora 15 golos. Coates apontou o seu quarto para o Santa Clara, marcou aos 84 o Rui Costa. O Sporting entrou na baliza com o Adan, com algumas alterações, uma alteração forçada no corredor direito, a entrada do Mateus Nunes adaptado, ele é um médio adaptado ao lateral direito, mais uma invenção do Ruben Amorim. Enfim, na ausência forçada do Pedro Porro, lesionado, dá-me a impressão que é o primeiro jogo que o Porro falha esta época. Se não andar lá muito perto disso, porque praticamente tem sido um dos titulares assumidos, com mais minutos, que acumula mais minutos em campo. Depois, porque raramente é substituído. Depois no trio de centrais, o mesmo de sempre, Coates. Ainda não foi desta Coates viu o amarelo. Acho eu, já nem me lembro. Coates, Gonçalo Inácio e Fedal. Nuno Mendes à esquerda. Esta equipa 11 inicial em relação ao jogo com o Futebol Clube Porto teve duas alterações. Meio campo também o habitual, João Palhinha e João Mário, é o costume. Depois na frente o Pote está à direita. À esquerda o Tabata no lugar do Nuno Santos e na frente o TT, o Tiago Tomás. Bem, o que é que aconteceu neste jogo? Bem, este jogo veio servir como um alerta, como um abre-olhos, na minha modesta opinião. Devo dizer numa declaração de interesses, não gostei nada do Sporting ontem. Gostei da vitória, do resultado, claramente do resultado. Acabei por gostar, porque esteve a 2 minutos de nem isso se aproveitar e se retirar deste jogo, onde mais uma vez acontece o que aconteceu no Dragão, ou seja, ao jogares em casa com o Santa Clara não fazes mais do que 5, 6 remates dentro da área do Santa Clara. Tu não, continuo a achar, esta equipa não tem os últimos 30, 40 metros, não consegue definir com clarividência. Mudou o Nuno Santos, meteu o Tabata parece que padecem todos do mesmo mal. Define muito bem no lance do gol do Pote, mas depois em mais 4 ou 5 ações ofensivas no jogo, o Tabata no último terço falha sempre muitos passos, perde muita bola. O Nuno Mendes perde imensas bolas no corredor esquerdo, não conseguiu encarrilar o jogo pelo corredor esquerdo, dando a velocidade, dando critério com bola, como muitas vezes, ou então esticando o jogo na frente com aquela sua velocidade que é muito característica no Nuno Mendes. O Nuno Mendes, há uma data de jogos que tem estado completamente fora dela. Depois à direita não houve Pedro Porro. Este é um problema grande. Este é um dos principais problemas identificados ontem, que é a aparição do Mateus Nunes numa posição que não é a dele. E portanto isto é mais um problema do Sporting, do plantel do Sporting, que é, tens um João Pereira, que é um lateral de origem do lado direito, que fostes pescá-lo em janeiro e acabaste por meter ali o Mateus Nunes. E foi por ali que surgiu grande parte dos lances, das situações em que começou a desenvolver situações de perigo a equipa do Santa Clara. Aproveitou claramente o corredor esquerdo, onde o Alan teve em evidência na primeira parte, onde muitas vezes caía naquele corredor ali e desequilibrava o Morita, onde muitas vezes o Carlos Júnior descaía para o corredor em diagonais de terrenos interiores para terrenos exteriores, apoiava no Alano e fazia muitas vezes uma superioridade numérica sobre o Mateus Nunes e sobre o Gonçalo Inácio. Os dois que estão normalmente, neste caso, neste jogo, até ocuparam mais o corredor direito, sobretudo que povoaram mais aquela zona. No momento da perda da bola, no momento em que se exigia a recuperação, tiveram muito pouco entendimento. Na primeira fase de construção, quando a equipa recuperava a bola em zona baixa do terreno,
muita dificuldade em saírem a jogar apoiado e construído, como muitas vezes o Inácio já consegue fazer muito melhor esse entendimento com o Pedro Porro, que realmente é o lateral direito desta equipa. Muita dificuldade com o Pedro, o Mateus Nunes para haver esse entendimento. E portanto o Sporting não teve jogo exterior, teve muito pouco jogo exterior, teve muito pouco entendimento e critério, ok, no jogo exterior. João Mário, a meu ver, na maior parte das incidências de jogo, das ações de jogo, para além de ser um jogador pouco intenso no momento da perda da bola, ok? Não me venham dizer que o João Mário não é um jogador pouco intenso na perda da bola, no momento da perda da bola. Isso é completamente falso, ok? Isso é completamente falso. O João Mário é um jogador mole. E tu jogas com o meio campo a 2, João Mário é um jogador mole no momento da perda da bola. João Mário não vai correr atrás do adversário para ir recuperar a bola. Intercepta muitas bolas, mas há muitas bolas em que ele deixa os adversários irem para ali fora e deixa-os a progredir no terreno, comer metros no relevado, a passar pela zona central à vontadinha. À vontadinha. Quer dizer, esforça-se uma vez ou outra, num jogo todo em 90 minutos, e isso numa equipa que joga com essa inferioridade numérica na zona do meio campo, a meu ver, é inaceitável. Ok? Inaceitável. E a equipa depois nunca está preparada para o momento da perda da bola. Porque, ok, o João Palhinha ontem também não teve. Era só o que faltava ontem também elegerem o Palhinha como o Man of the Match. Isto agora parece que virou moda. Qualquer jogo o João Palhinha é um Man of the Match. O João Palhinha não jogou nada, nem jogou nem metade do que, por exemplo, tinha feito no Dragão ontem. E portanto, eu devo dizer, começo a ficar seriamente preocupado, porque uma coisa é aqui no rescaldo do jogo do Clássico, inclusive eu até dei de barato que o Sporting não tenha tido tanto caudal ofensivo de jogo. Ontem já não acho normal. Sobretudo não acho normal não haver critério no momento dos últimos 30, 40 metros, no momento em que tu chegas à terceira fase do jogo. Desenvolves na primeira fase de construção, na segunda fase de construção, a terceira fase, que é a fase de definição, tu tens que ter muito mais qualidade, tens que ter muito mais capacidade. E aí tens que envolver muito mais os médios do corredor interior, os médios de jogo de jogo interior, os médios de quê? Os médios de equilíbrio, os médios de equilíbrio e os médios de jogo interior, de jogo, os alas que vêm por dentro, ok? Pote, Tabata, João Mário têm que desenvolver melhor o jogo por dentro, entre linhas. E portanto, se não têm classe e se não a mostram na definição dos lances nos últimos 30, 40 metros, perante uma equipa que está organizada cá atrás, já sabemos que este Santa Clara tem, na minha opinião, um dos melhores defesas centrais da Liga, que é o Fábio Cardoso. Sem sombra de dúvida, já sabia disto. Uma defesa organizada, os laterais que baixam e apoiam. Portanto, muitas vezes, quer na construção, a partir de trás, quer no momento da perda da bola, da recuperação, estão posicionados cá atrás com uma linha compacta com 5 elementos, os dois laterais que baixam junto basicamente dos dois centrais e o médio defensivo que se junta praticamente aos centrais. Em Alvalade foi quase sempre assim que geriu os momentos de jogo a equipa de Santa Clara, sobretudo na primeira parte. Na segunda parte teve que subir um pouco mais, porque no único erro que tiveram na primeira parte, praticamente na fase de construção, a partir de trás, culminou no passe do Tabata para a finalização de qualidade do Pote, que acaba por fazer o golo. Isto depois tem a ver com a capacidade individual de dois jogadores numa jogada, num lance. Isto pode acontecer efetivamente. Isto é futebol. E dentro de 45 minutos, dentro de 5, 6 ações de jogo ofensiva, ou de 5 ou 6, ou 2 ou 3 ações de recuperação de bola, de interseção de passe, uma linha de passe do adversário, pode acontecer perante um erro 2, e isto aconteceu, por exemplo, já tinha acontecido com o Portimonense em casa, ok? Ou seja, resumidamente,
É preciso dizer, na primeira parte, praticamente, o Santa Clara, apesar de tudo, faz 2 ou 3 aproximações, ok, à área de Sporting, mas não tem, mas sem relativo perigo, com um relativo perigo, vá lá, podemos assim dizer. O Sporting também não. O Sporting, que eu contabilizasse da primeira parte, talvez 2 ações ofensivas com sucesso, uma que dá uma situação de perigo, outra que dá o golo, que é um excelente passo de ruptura do Tabata, em zonas interiores, a vir da direita para o meio e a meter muito bem a bola no único sítio onde ela podia passar para chegar ao pote. E o pote depois, com um remate cruzado à entrada da área, faz um belo gol e aponta ao seu 15º no campeonato. Ele há alguns jogos que já não marcava. Depois, na segunda parte, é o mesmo de sempre, portanto, com as substituições, muda um pouco a tónica do jogo. A partir do momento em que entra um Bragança, o que é que Bragança traz a este jogo? Melhor clarividência. Acho que o Mateus Reis acaba por entrar também bem para a saída do Nuno Mendes, que esteve completamente apagado em grande parte das ações de jogo que ele tem, quer ofensivas, quer defensivas. Ele perde muitíssimas bolas na primeira parte, nos primeiros 45 minutos. Creio que a esse nível o Mateus Reis assegurou uma maior consistência defensiva e um equilíbrio maior entre a transição defensiva e a transição ofensiva. Teve muito mais ativo que o Mateus Nunes no outro corredor e teve mais ativo do que os 50 minutos ou que foi que teve em campo o Nuno Mendes. Entrada de Mateus Reis, muito importante para dar mais consistência no corredor esquerdo, para dar mais profundidade e para dar melhor capacidade de definição no último terço, para dar mais largura e esticar mais o jogo, e mais profundidade. O Tiago Tomás foi uma peça completamente fora do baralho. Eu acho que o Sporting tem esta pecha do ponta de lança que para o ano vai ter que reforçar esta posição, na minha opinião. Para ir jogar a Liga dos Campeões e Campeonato não pode apenas ter Paulinho. Portanto, é urgente ter um ponta de lança que assegure outro tipo de coisas e que dê outro tipo de categoria a esta equipa, muito sinceramente. E é preciso gastar dinheiro para isso, como é óbvio, porque acho que é muito curto. Tiago Tomás, sinceramente, é muito curto. É um jogador que tem velocidade, sim senhor, é um jogador que tem características, se calhar, para os jogos fora de casa. Bem, em Alvalade não dá. Tiago Tomás em Alvalade não dá. Pá, é um jogador que não consegue segurar a bola de costas para a baliza. É um jogador que não consegue assegurar nesta estratégia, neste sistema em que o Sporting joga. É um jogador que é um avançado, o homem mais adiantado, que não dá aquilo que a equipa precisa. Ok? Não dá aquilo que a equipa precisa. Para além de ser muito verdinho ainda, e isso nota-se no espectro competitivo, e quando os jogos, quando isto começa a apertar, quando a pressão aumenta, nota-se mais em jogadores com este perfil, ok? Com este jogador, este perfil muito verdinho ainda, muito ainda de juvenil, quase de juvenil, uma coisa quase de júnior, né? Pá, e eu acho que isto nota-se em campo, nas movimentações, no posicionamento do Tiago Tomás. Fica muito estático em alguns lances, que o meio campo está a tentar desenvolver uma ou duas ações que tentam que se desenvolva. Até pelo corredor central o Tiago Tomás não dá, às vezes anda ali completamente perdido no desenvolvimento de ações ofensivas da equipa, e não é suposto um avançado da equipa do Sporting, do Benfica, do Futebol Clube Porto andar completamente perdido, andar completamente à nora, e são jogos atrás de jogos que Tiago Tomás anda completamente à nora, ok? Portanto, isto vai ter que... o Ruben Amorim vai ter que mudar. São 60 minutos mais 60 minutos medíocres do Tiago Tomás. Depois sai. Quando entra Mateus Reis, equilibra a equipa, sobretudo, e dá mais profundidade no corredor esquerdo. A entrada do Daniel Bragança dá muito mais critério na zona entre linhas. Muito mais critério no meio. Ok? No meio. Na zona nevrálgica do terreno. Na sala das máquinas desta equipa. O adversário passa logo a ter uma outra postura em campo. Ok? Passa a ter muito mais dificuldades de perceber o que é que vai sair dali. O meio campo torna-se mais imprevisível, torna-se mais criativo, porque ganha um jogador que no capítulo do passe e nas movimentações que ele tem, que é completamente diferenciado dos outros. Daniel Bragança. Ok? E portanto,
mais dificuldades para o Santa Clara de controlar isso. E a realidade é que tu tiveste as duas melhores oportunidades do jogo nos últimos minutos. O gol do Coates, que é aquele lance em que o João Mário ganha a bola vem vai quase de um corredor ao outro, do Nuno Santos, e depois a entrada do Nuno Santos. Portanto, Nuno Santos, Giovane, Bragança são substituições que são chave e que explicam a reviravolta. O Sporting acaba por sofrer o golo numa fase em que o Santa Clara foi melhor, ponto final parágrafo, subiu as linhas, fez aquilo que lhe competia nos últimos 20-25 minutos da segunda parte, teve 2 ou 3 ameaças de real perigo, 2 ou 3 aproximações que inclusive chegaram em que eles conseguiram penetrar a linha defensiva do Sporting, inclusive chegaram às zonas de finalização, criaram lances de muitíssimo perigo na segunda parte e depois fizeram o golo, que é um erro escandaloso do Fedal, mas depois é muito bem aproveitado pelo Rui Costa, que estava ali ao segundo posto e acaba por ter tempo para tudo, recepcionar a bola, ninguém encurta o espaço na defesa do Sporting, um comportamento completamente anedótico, e o Santa Clara acaba por chegar com justiça e com mérito ao gol do empate, porque a segunda parte do Sporting foi quase sempre a dar protagonismo ao adversário. Portanto, um jogo muito fraco. Isto é impensável o Sporting repetir 90 minutos destes. Impensável, devo já dizer aqui ao Ruben Amorim. Vais fazer 60 minutos destes em Tondela, de certeza absoluta que não ganham o jogo. Não tenho dúvidas nenhumas, de certeza absoluta que não ganham o jogo. Isto é já um aviso que fica para os jogadores e que fica para o treinador. Fazem 60 minutos destes em Tondela, de certeza que não ganham o jogo. É muito mau. É muito mau. Okay? Esta equipa não tem último terço. Eu fico completamente passado com isto. Uma equipa destas, estamos em março, pá. Estamos em março, estamos à 21ª jornada. Estamos a lutar pelo título e estes jogadores estão todos... Esta equipa, estes jogadores não estão habituados a lutar pelo título. Está tudo a tremer. Está tudo com uma ansiedade, com uma carga de ansiedade neste plantel. Eu pergunto onde é que andam os psicólogos nesta equipa do Sporting. Que estes jogadores estão todos com uma carga de ansiedade que é uma coisa inacreditável. Ok? E então estão a defender o Sporting. Eles estão no Sporting. Eles estão no Sporting Clube Portugal. Ok? Isto não é uma brincadeira. Isto não é uma brincadeira. Isto não é um clube qualquer. Não é um clube de bairro. Isto é o Sporting Clube Portugal. Os jogadores já deviam estar muito mais do que preparados. Ok? Estamos em março, pá. Em março. Os jogadores entram para um jogo em casa com Santa Clara. Ok? Com 9 pontos de avanço para o segundo classificado. Pá, com uma carga de ansiedade. Quando é os outros é que têm que estar ansiosos. E os outros jogadores nas outras equipas é que são maduros. Nota-se a maturidade nos jogadores, nota-se a experiência e a habituação a lutarem por títulos nas outras equipas. Estes jogadores na equipa de Sporting têm uma carga de ansiedade que não é brinquedo. Ok? E portanto, depois acontece um milagre. O Giovane falha uma bola à boca da baliza que é inenarrável. Eu devo dizer já aqui. O Giovane safou-nos na Taça da Liga, etc, etc. Mas eu devo já dizer aqui. É inenarrável. Inenarrável. Esta equipa não tem um ponta de lança. Não tem um ponta de lança. Tem um ponta de lança que chega aqui e faz 4 jogos e lesiona-se. Não tens um destes. Vais pagar 16 milhões por este ponta de lança. Ok? Esta equipa não tem uma segunda alternativa. Tem um avançado que é um miúdo verdinho, que tem 18 anos e ainda precisa de crescer em muitos aspectos. Não está preparado para um passe destes. É um passe maior que a perna. Ok? E depois tem um Giovane, que é a alternativa que está no banco, e que entra no jogo e que falha uma bola que é escandalosa. Os outros jogadores todos do campo fazem tudo bem. Chega-se à boca da baliza, o Giovane não pode falhar uma bola daquelas. Está no Sporting, pá. Está no Sporting. É inacreditável como é que aos 90 minutos o Giovane falha uma bola daquelas. Epá, desculpem lá, eu começo a perder a paciência. Esta equipa desenvolve um lance na segunda parte toda, um lance, e o Giovane à boca da baliza falha-me aquilo. Epá, desculpem, mas não pode ser, pá. Eu não consigo compreender, não consigo entender isto. Sinceramente, não consigo entender isto. É mau demais para ser verdade. É mau demais para ser verdade. E arriscávamos a empatar o jogo com um lance daqueles. Se não houvesse aquele milagre do João Mário, apareceu ao segundo posto sozinho. Também não percebo como é que o João Mário estava sozinho ao segundo posto, naquele lance. Estavam 3 jogadores de Santa Clara todos juntos e o João Mário apareceu sozinho ao segundo posto. Isto, o Sporting começou a apertar
a partir dos 85 minutos e nos últimos 7, 8 minutos só deu Sporting. E o Sporting teve 2 lances escandalosos dentro da área. Porque, quer dizer, isto só acontece quando tu metes Giovane e metes lá para dentro o Bragança. Mas o Giovane volta a entrar aos 80 e tal minutos. Eu pergunto ao Amorim, porquê é que o Giovane entra aos 80 e tal minutos? Porquê é que o Giovane entra aos 80 e tal minutos que nenhum Sportingista atualmente consegue perceber isto? Ok? Estamos na 22ª jornada. Como é que o Giovane entra aos 84 minutos de jogo? É preciso sofreres o gol do empate para meteres o Giovane lá para dentro. Pá, isto para mim é incompreensível. Há coisas para mim que começam a ser incompreensíveis. Com um Pote que anda-se a arrastar em campo. Ok? Com um Tabata que se anda a arrastar em campo. E tu metes o Giovane aos 86 minutos. O Nuno Santos quase aos 70 e tal, aos 78 ou 79 minutos. Quando estes jogadores estão a pedir para entrar aos 60 minutos. Há 1 hora de jogo já estão a pedir estes jogadores para entrarem. E tu vais meter Mateus Reis. A primeira alteração que tinha que ser feita nesta equipa era a entrada do Bragança. Logo a seguir era Giovane e Nuno Santos. Para refrescar as alas. Porque o Sporting estava equilibrado no meio campo. Ok? O Sporting estava equilibrado no meio campo. O que o Sporting estava a precisar era nas alas. Ok? Nas alas e na frente de ataque. Tinha que sair dali para fora Tiago Tomás. Tiago Tomás não estava a dar nada ao jogo em 60 minutos. Portanto, algumas destas mexidas deste treinador começam a se tornar processos repetitivos e é sempre com o jogo a acabar. É sempre com o jogo a acabar. Portanto, eu começo a tolerar muita coisa. Tenho aqui uma capacidade de encaixe muito grande. Mas há coisas que começam a perder a paciência. Portanto, começam-se a arrastar no jogo. E esta equipa arrisca-se a não ganhar a perder uma data de pontos com esta porcaria destas decisões. Com estas decisões fora de horas. Ok? Resultou que o Porto é tudo muito bonito, mas agora, a partir de agora, não é sempre assim. Ok? Não pode ser sempre este processo repetitivo. Ok? A exibição foi medíocre deste Sporting. E realmente, eu volto a repetir, se fosse o resultado. Mas isto não se pode repetir exibições destas. Eu não posso fazer aqui uma análise muito mais completa. Porque nós jogámos bem com o Portimonense e com o Passos. Podíamos ter jogado melhor, mas jogámos bem. Fomos razoáveis, tivemos muitas ações ofensivas com bola, capacidade de desenvolver e construir. Mas desculpem lá. Este jogo em casa com o Santa Clara foi medíocre. Já o jogo no Dragão foi medíocre. Tu não tivestes, praticamente não passavas o meio campo do Porto. Ok? São 2 jornadas seguidas que têm que levar a uma reflexão lá dentro interna. O próximo jogo em Tondela é sábado daqui a uma semana. Ok? É daqui a 8 dias. Nestes 8 dias há muita coisa que durante a semana tem que ser trabalhada neste Sporting. Na Academia de Alcochete. Não é como eu ouvi o Ruben Amorim dizer estes jogadores precisam de 2 dias de folga. Não! Estes jogadores precisam de trabalhar. Precisam de trabalhar e preparar da melhor forma a estratégia para o jogo em Tondela. Ok? Não é 2 dias de folga. Esta equipa cometeu muitos erros ontem. Tem muitas falhas e precisa de ser trabalhada. Ok? Esta equipa precisa de ser trabalhada. Ontem, claramente, o Sporting merecia ter perdido 2 pontos. Eu sou sportinguista e, sinceramente, sofro por este clube há 19 anos. Há 19 anos, como se costuma dizer, não vejo o padeiro. Não vejo o padeiro há 19 anos. Tenho aqui andado a sofrer. E este ano é mais exibições destas. Medíocres. A primeira parte em Barcelos é medíocre. Ok? Isto não é compatível com um clube desta dimensão. Não é compatível com um clube desta dimensão. Com estes pergaminhos. E estes 90 minutos em casa com o Santa Clara. E o Ruben Amorim não pode achar que isto é uma coisa normalíssima num clube e que se pode tornar uma coisa normalíssima num clube como o Sporting. Porque só ele não está aqui a fazer nada. Ok? Ou faz a gestão como deve ser dos ativos que tem à sua disposição. E mexe mais cedo na equipa. Quando a equipa necessita disto, é mexer logo na equipa. E ser muito mais proativo. E não é deixar a segunda parte arrastar-se como se arrastou ontem, sem ter reação. Ele sabe no fim do jogo aquilo que nós todos vimos. Que é uma má exibição, uma das piores da época. E como é que ele não mexe mais cedo na equipa? Na segunda parte? Como? Como assim? Como assim? Eu não consigo entender. Não consigo entender. Ele está a dar um sinal aos outros jogadores que estão no banco que eles são uma grande porcaria, A metê-los aos 79 e aos 85 minutos está-lhes a dar um sinal mau. Que eles não são válidos. Ok? E insistes num Pote tem uma ação boa no jogo em 5 ou 6. Falha 50 passes. E tu estás a dar um mau sinal aos outros. Ok? Estás a dar um mau sinal a um jovem que já 2 ou 3 vezes esta época que entra na equipa nas segundas partes e ajuda a decidir os jogos.
Mas tem que entrar mais cedo, pá. O Bragança é um jogador que sempre que entra é um jogador-chave. É um jogador que no capítulo do passe tem outro critério. Ok? João Mário e Palhinha estão desgastadíssimos a meio da segunda parte. Mas como é que este gajo é treinador de futebol? Não vê isto. Este gajo é treinador desta equipa há um ano e não consegue ver isto. Pá, desculpem lá, mas há coisas que começam a passar. Valeu pela vitória. Não me vou alongar mais. Este vídeo vai ser mais curto deste rescaldo esta semana. Eu fiquei completamente pior que passado, pá. Fiquei pior que passado, ok? Porque o Sporting, para ser campeão, mesmo numa liga em que o Porto e o Benfica estão no estado em que estão, o Sporting tem que jogar muito mais à bola do que isto. Muito mais à bola do que isto, ok? Portanto, viva o Sporting, saudações leoninas, desejo um resto de um bom fim de semana a todos e uma boa semana, mais uma que aí virá. E agora vamos ver o que é que os rivais fazem, não é? Os outros três, o Benfica, o Porto. O Benfica vai jogar ao Bessade na segunda-feira. Acho que é segunda-feira. O Futebol Clube Porto joga hoje às 18 horas em Barcelos. E o Sporting Braga vai ter terça-feira um jogo muitíssimo difícil nesta jornada. Recebe o Vitória no Derby Minhoto. É um jogo muito importante, é um jogo-chave. E na minha opinião, para o segundo lugar, é um jogo muito importante, porque o Braga, nesta fase, até receber o Benfica, tem que mostrar que realmente tem estofo para segurar o segundo lugar. E para, quiçá, ainda poder, portanto, ter alguma réstia de esperanças em relação ao campeonato. Ao primeiro lugar do campeonato terá que forçosamente vencer, porque senão fica quase na mesma situação que o Futebol Clube Porto e Benfica, que com uma diferença, com uma desvantagem de 2 dígitos, praticamente já estão arrumados. Portanto, dito isto, saudações leoninas a todos. Estamos na liderança, mas que não se repitam mais exibições como estas de ontem, porque senão temo que o Sporting pode começar a vir por aí abaixo e a perder uma série de pontos que nós não estamos à espera, que nós não imaginamos, mas com uma atitude competitiva destas tão má, tão fraca, com uma falta de empenho de tal ordem destas, vai ser muito difícil segurarmos uma vantagem destas e sermos campeões até mais cedo. Nós arriscamos-nos se calhar a sermos campeões se continuarmos assim só nas últimas 2 ou 3 jornadas, de facto, porque realmente isto é muito pouco, isto é muito curto e é preciso jogar muito mais à bola. Jogadores que não têm competições, é que ainda por cima não há competições adicionais, só jogam para o campeonato. Há uma data de meses que só jogam para o campeonato, há uma data de semanas. Portanto, é um pouco inqualificável e inaceitável que se façam exibições. É que o Sporting começou logo a jogar mal desde os primeiros minutos. Os primeiros 4, 5 minutos logo na primeira parte é o Santa Clara em cima da área do Sporting. Aconteceu aquele lance do pote, que é uma perda de bola do Santa Clara na sua primeira fase de construção. Uma recuperação do Palhinha, mete o Tabata no pote. Uma jogada simples a 3 toques, 4 toques e dá o golo. Mas de resto é tudo muito curto, ok? E o Sporting depois do golo devia de se libertar no jogo e não se libertou nada. Para ir à procura do segundo golo, do terceiro, do quarto, porque isto tem que ser a atitude dos jogadores no campo. A atitude competitiva que se exige numa equipa de topo que luta para ganhar títulos. Portanto, é isto, quer dizer, é isto é que eu acho que é impensável. O desequilíbrio da equipa quando a equipa está a ganhar por 0. Equipa completamente desequilibrada em todos os setores, não há ligação. Portanto, isto tem que ser corrigido e durante a semana eu exijo que o Ruben Amorim trabalhe estes aspectos no treino. E não é os jogadores dizer no fim do jogo os jogadores precisam 2 dias de folga. Não, os jogadores precisam é de trabalhar. Trabalhar, porque isto agora cada jogo vai ser cada vez mais difícil. Os adversários já conhecem o Sporting, já conhecem a forma como ele não tem um plano B de jogo. É sempre um plano A. Ok? E é um plano A até ao dia. É um plano A até ao dia. No dia em que isto não resultar e o Sporting perder pontos, ele vai ter que modificar isto tudo. Portanto, muito obrigado a todos e bom fim de semana. Saudações leoninas.